Olá, vamos começar então o nosso projeto aqui do controle estilo arcade. Nele a primeira coisa que a gente vai fazer, como nos outros vídeos aí que a gente já tem feito durante o nosso curso, é acertar o projeto no Maya e depois as imagens de referência. A gente vai usar duas imagens de referências aqui, uma delas vai ser para topo e a outra de frente, para que a gente possa ver como é que esse carinha funciona. Ambas têm tamanhos diferentes, então vou ajeitar dentro do viewport mesmo ali, para que elas fiquem encaixando mais ou menos. Elas foram tiradas provavelmente, né, em momentos um pouquinho diferentes, então a gente vai elencar uma delas para ser a nossa referência principal. A gente vai trabalhar muito com a referência de topo mesmo aqui desse objeto nesse início. Organizar, colocar numa layer, que é importante botar ela como referência para a gente não clicar de uma forma errada ali. Vamos começar então usando um cubo para iniciar. Esse cubinho normal ali, vou colocar algumas subdivisões usando multicut e começar a trabalhar com a simetria também. E aí começar a botar para achar as formas estruturais desse objeto. A primeira preocupação que a gente vai ter vai ser encontrar as formas oficiais, né, dele ali, as linhas que não podem ser removidas, senão vão modificar a estrutura desse carinha aqui, certo? Então, com isso em mente, quantidade mínima de linhas possível também, não precisamos de muita coisa. A gente vai organizando agora elas para baterem com a nossa referência ali. Aqui também estou usando a simetria, é um objeto assimétrico, como a gente pode ver ali, tem alguns botões na parte superior dele, mas nesse momento ainda não nos importa muito aquela parte ali, então vou deixar a simetria ativa e a gente vai agora só reorganizar essas linhas para que elas encaixem da melhor forma possível dentro do nosso modelo. Vou colocar mais linhas aqui, que são linhas que vão ser estruturais para aquela parte, principalmente depois quando a gente tirar a simetria dele, e colocar agora linhas para fazer sentido com a referência e principalmente para começar a definir um pouquinho mais. Essa seria a etapa aqui que a gente está das linhas de fato estruturais desse modelo e ajustando ele para bater bem com a referência. Depois que eu coloquei as linhas estruturais, vou povoar um pouco mais com linhas para darem uniformidade à nossa malha e vou checando no 3 para ver como é que ela está funcionando e como é que está rolando esse comportamento. Aqui faço uma primeira seleção para entender quais linhas que vão ter as linhas de contenções aplicadas, o que eu preciso aqui de fato ter linha de contenção. E aí com elas aqui selecionadas a gente vai testando e vendo quais vão fazer mais sentido e quais fazem parte realmente do que precisa para o objeto, né? Fiz aqui um primeiro teste para ver como que vai se comportar, como é que elas vão se comportarem. O chanfro eu deixei ele desativado, né? Tá off ali nos controles para criar só duas linhas de contenção em cima da linha que a gente selecionou. Aqui me dou conta que faltou também uma partezinha ali para a gente resolver e ajustar ela da melhor forma possível, sempre batendo com a referência, né? A gente precisa entender que como a gente está modelando a partir de uma referência, ela tem que fazer sentido ali. Então aqui eu estou vindo dar mais um detalhezinho só para encaixar bem com o que a gente está vendo de referência do objeto. Selecionamos tudo de novo e principalmente também pegar essa linhazinha que ele faz essa volta. Por isso eu vou pegar só uma parte dela, nota que eu não pego toda a edge, dependendo do que eu quero colocar de contenção, para deixar para resolver isso também, principalmente a forma como ele vai fazer essa linha de contenção depois, né? A gente não precisa resolver os encaixes de linha direto no objeto aqui, então vamos ter que resolver esse de forma manual. Então aqui a gente vai ter que ajeitar essa parte, essa encrenca de forma manual e redirecionar esse edge flow dele ali, né? Principalmente aquele que vem na parte superior do objeto, ele vai ter que seguir até a outra parte ali. Então vamos fazer um redirecionamento manual usando o Target Weld aqui, para que ele possa ir para o caminho que a gente imagina. Nisso fui tirando algumas linhas que não vão ser necessárias e a gente vai reestabelecer e organizar o que vai ter que ser feito
aqui. Eu quero que aquela linha que vem das costas do objeto bata ali na lateral. Então, retirei algumas linhas que não fazem muito sentido. A gente acabou aqui com alguns polígonos com mais de 4 lados, uma bela de uma encrenquinha para resolver, mas nada aqui com paciência e ir ajeitando esse quebra-cabeça que fica dessas edges não resolva. Ela também tem que passar aquele fluxo que vem ali da lateral para algum lugar, então a gente vai retirando e fazendo ele compreender melhor o fluxo que deve ser feito. Então é esse resultado que a gente quer que ele tenha. A linha passa de uma forma mais harmônica agora. Na vista de topo a gente pode corrigir e fazer ela ser realmente reta ali, né? Como também corrigir essa parte superior do objeto e fazer ele ficar no formato que a gente imagina que ele tem que estar ali. Aqui eu uso algumas vezes o slide, né, para dar um segmento melhor no próprio polígono, e no olho algumas vezes também, quando o slide não opera da forma que eu quero que ele faça aqui a movimentação dessa linha. Então a gente manteve aqui toda uma série de polígonos de 4 lados, tem um ali que ficou uma triangulação, mas depois a gente pode ir resolvendo ele aqui para que não fique visualmente esquisito, né, no nosso modelo. Aqui ficou um triângulo, a gente pode resolver ele conectando de uma outra forma e ajeitando para que não ocorra esse tipo de deformação. Vou retirar essa linha inteira, ela não faz parte das linhas estruturais, então não tem problema ela cair fora do nosso objeto, né? Isso que é uma coisa que a gente tem que sempre pensar quando estiver fazendo remoção ou limpeza das linhas, se eu estou afetando uma linha estrutural do objeto ou não. Se não é, eu posso tirar ela fora. Troquei o material desse objeto por um blim, só para ter uma noção um pouco melhor de como vai operar o highlight nesse carinha. Então aqui, principalmente nessas bordas, eu vou dar uma conferida para que ela não fique, ó, ali ela tá com uma deformação que faz o brilho, né, e a reflexão da luz ficar de uma forma meio esquisita. Então a gente vai ter que manualmente de novo ajeitar isso para que ele fique com o reflexo da luz da melhor forma possível, da forma que a gente quer que ele fique nesse objeto aqui. Dá para ver que ele não está bem alinhado os polígonos e os vértices entre eles, então a gente vai corrigindo algumas coisas aqui manualmente e vendo como ele tá funcionando. Por isso que é importante botar e trocar o material do objeto que a gente está trabalhando ali, né? No Lambert dá muito engano da forma como a luz está batendo no nosso objeto, e às vezes ela bate de uma forma bem errada do que a gente gostaria. Então aqui já organizamos o fluxo de como deveria ficar a iluminação, e essa seria a nossa base para esse modelo, para essa primeira parte da modelagem, tendo ele aqui já bem resolvido. Falta colocar alguns detalhezinhos agora e aí encaixar o resto dele, mas vão ficando por aqui. No próximo a gente continua.